turmas do quarto ano. Bem-vindos à matemática agora comigo, né? E, gente, não fiquem desesperados. A gente está reorganizando tudo direitinho para que as aulas continuem acontecendo, para que vocês possam estudar. Então, assim que tudo se resolver, a gente vai continuar com o nosso ensino online e, né, talvez a gente entre para presencial ou não, para resolver alguns exercícios, ok? Então, bora lá começar para ver o que vai dar na matemática. Meninos, mais uma vez, sejam bem-vindos de volta, né? Para quem ainda não tinha visto nenhuma aula, e para quem não viu essa aula, que foi a nossa primeira aula de português, vocês estão intimados a assistir essa nossa aula. Por quê? Porque a gente vai fazer uma aula online e a gente vai depois corrigir os exercícios. Então, vocês precisam estar a par de tudo que está acontecendo na aula. E agora a gente vai começar mais um assunto de matemática. Vocês acabaram por não terminar aí a segunda unidade e eu, mais o professor de matemática, o tio Eduardo, para quem não conhece, selecionamos vários assuntos aí bastante importantes para vocês estudarem ao longo do semestre, né, desse nosso novo semestre. E a gente vai começar com poliedros e corpos redondos. Poliedros é um assunto que está lá na página 73, ainda da segunda unidade. Então, bora começar. Gente, por que eu bati foto aí, né, da página do livro para acompanhar tudo bonitinho com vocês? Gente, porque essa foi uma das melhores explicações que eu encontrei sobre poliedros, né, sobre essa parte, e vocês vão poder acompanhar junto comigo igualzinho. Tia, aí, o que é esse poliedros? O que são nessas imagens meio estranhas? Meu Deus, olha esse nome, paralelepípedo. Gente, eu nem consigo falar isso tão rápido. Então, olha só. Poliedros é uma parte que a gente vai falar sobre sólidos. E o que são sólidos? Calma que a gente vai chegar lá. Gente, quando vocês eram bem pichichitos, até mesmo quando eu tô lá pelo Jardim 2, né, ajudando a professora, os meninos estão vendo um cone, um círculo, um triângulo, né, quadrado. Esses são os primeiros sólidos que a gente conhece. Sólido porque é tudo juntinho assim, tudo perfeitinho, né? Não tem o estado sólido, é um estado junto, né? Um estado todo arrumadinho, né? Que é o estado do gelo, não é isso? Então, a gente vê os primeiros sólidos lá, quando a gente é bem pequitito, e depois a gente vê outros tipos de sólido, que agora vocês vão ver os poliedros. E o que são esses poliedros? Olha, são sólidos geométricos formados por faces que têm o formato de polígonos. Aí a gente já vai ver os polígonos. O que são os polígonos? São os sólidos com vários tipos de lados, com vários tipos de face, com vários tipos de vértice, com vários tipos de aresta. E o que é vértice, o que é face, o que é aresta? Meu Deus, o que é isso? De onde saiu tudo isso? A gente vai ver um por um, para a gente poder entender. Olha só, a palavra poliedro significa várias faces, né? Vários lados do sólido. Os poliedros são compostos de faces, arestas e vértices, né? Para quem está vendo aí pela primeira vez, para quem nunca ouviu falar, né? Parece muito complicado, mas é algo super simples. Você só vai ver isso, né? Como se calcula, como funciona, como se abre esse sólido lá quando você estiver estudando lá no ensino médio. Isso é uma base para vocês. Olha só, esse aqui nós temos um cubo,
né? Ó, ovo. E aqui a face, que é o lado. Vértice, que é o encontro aqui, ó. Esse encontro, esse pontinho. E a aresta. E de aí, o que é cada um deles? Olha só, calma. Veja o nome dos poliedros acima quanto ao seu número de faces. Nós temos cubo, nós temos paralelepípedo e pirâmide, né? Que parece um triângulo. Mas por que ela não é um triângulo? Por que isso aqui não é um retângulo? Por que isso aqui não é um quadrado? Porque ele tem mais faces, porque ele tem mais lados. Olha só como ele é, né, tridimensional. Ele tem, na verdade, ele tem muitas dimensões aí. Olha só a pirâmide. Ela não é só um triângulo, ela tem vários. Aqui não é só um retângulo, tem uns 4. Aqui, lá atrás, em cima e embaixo. Cubo também. Cubo é como se fosse o nosso dado, né? Olha só. Cubo e paralelepípedo são hexaedro, 6 faces, ou prisma de base quadrangular. Meu Deus, agora deu um nó na minha cabeça. Deu um nó. Eu não sei mais o que é o que. Gente, olha só. Claro que isso é muito melhor, né? Quando a gente pode apalpar, quando a gente pode, né, olhar mais de perto. Mas olha só. A gente tem o cubinho aqui. E o que é hexaedro? Hexa, esse primeiro pedaço da palavra significa 6. Ele tem 6 faces, né? Hexaedro vem de poliedro. Poli, vários. Hexa, 6. Gente, não sei se vocês já ouviram falar dos prefixos, né? Mas hexa é o prefixo para 6. Penta, prefixo para 5. Ok? E prisma de base quadrangular. O cubo e o paralelepípedo, eles têm, ó, as bases são um quadrado. Tia, mas o que é a base? É onde segura uma coisa, né? Qual é a base da mesa? São os pés, né? É o que está segurando ali. E olha só, o cubo, aqui, ó, o que segura o resto da estrutura é um quadrado, é quadrangular. E o paralelepípedo também, porque a gente vê ele assim deitado, mas ele é assim, né? Então, ele tem uma base quadrangular. Isso a gente vai ver melhor nos exercícios bem devagar. A pirâmide pode ter vários nomes, de acordo com o número de lados de sua base. Olha só, essa pirâmide aqui, ela é uma pirâmide de base quadrangular. Essa pirâmide aqui, ela é uma pirâmide de base triangular, 4 faces. E se ela for uma pirâmide de base quadrangular, são 5 faces. Então, de acordo com a base, a gente tem um número de faces. Olha só, esse aqui, ele não é a mesma coisa que esse. Vocês podem prestar atenção que aqui, ó, a gente tem uma base, a gente tem um chão, né? Falando melhor para vocês da figura, triângulo. Agora, por favor, né? A gente tem que relembrar, a gente tem que lembrar devagar o que é triângulo, o que é círculo, o que é quadrado, porque senão vou estar falando tudo misturado. Tá falando grego, literalmente com vocês. E pirâmide de base quadrangular, olha só aqui, ó. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Tem os 4 lados, então a gente vê um quadrado no chão da imagem, né? Para falar melhor para vocês. Na base da imagem. Então, pirâmide de base quadrangular, que é igual a essa aqui, 5 faces. Essa é lá na página 74, né?
Não, ainda continua lá na página 73 para vocês. Olha só, pirâmide de base pentagonal, que é a base com cinco lados, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 faces. E pirâmide de base hexagonal, 7 faces, 7 lados. Ó, podem contar as linhazinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá ok? Então, olha só aqui. Há muito tempo, um matemático chamado Euler montou uma equação para que que nos ajuda a encontrar o número de arestas de um poliedro. Tia, e o que é aresta? O que é face? O que é vértice? Voltando para cá. Antes de falar do matemático Euler, a gente vai olhar para essa imagem bem aqui, ó. Tá? Para melhor, né, nós entendermos direitinho, para não ficar nenhuma dúvida do que é face, do que é aresta, do que é vértice. Primeiro eu vou ler aqui com vocês, né, para não deixar nenhuma dúvida. Sólidos geométricos, já disse o que é sólido, né? Geométrico. Elementos constituídos por figuras planas. Por que planas? Porque elas são retas, elas são, ó, assim. Plano é uma coisa reta e é uma coisa fixa. Espaço limitado por linhas e superfícies. Olha só, superfície, superfície, superfície. Todos os lados são superfícies do sólido. O que é superfície, tia? É como se fosse uma parte do sólido, como se fosse um pedaço dele. A superfície, aí se eu virar de cabeça para baixo, aqui o que estava embaixo também não vira superfície? Aqui tem a superfície direita, mas se eu virar para cá também não é uma outra superfície? É por isso que ele é plano, porque todos os lados viram superfície. Então, olha só. Superfícies, que são os lados, né? Tanto esse lado daqui, ó, tanto esse lado da pirâmide quanto esse lado do cubo, são as faces. As superfícies, que são os lados, são o que a gente chama de face, tá? Então, lado do sólido é o que a gente chama de face. As linhas dessa face são as arestas. Arestas são as linhas das faces, tá ok? Olha só aqui, mais aqui em cima. Uma aresta, outra aresta. E os cantos são os vértices. Tia, mas como eu sei que esse canto é vértice? Meu filho, é o encontro aqui, ó, de duas arestas. Se encontraram duas arestas, é um vértice. É esses pontinhos aqui, ó, todos esses cantinhos. Olha só, a gente tem aqui, ó, todas essas arestas aqui, elas se encontram aqui nesse vértice, ó, nesse vértice aqui de cima. Todas elas. Mas a gente tem vértice aqui embaixo? Tem também. E a gente também conta com esse vértice aqui. A gente vai já ver isso, né? E aqui, ó, aqui também tá marcadinho para vocês. Aqui também tá o vértice. Aqui também a gente está falando da aresta, né? A gente tem uma aresta aqui, também na base, ó, e também nos lados aqui do triângulo. E a gente tem a face, né? A face é o bem mais fácil, que é só olhar para os lados da figura e vai saber que é uma face. Gente, e olha só, esses sólidos, como eles são polígonos, como eles são poliedros, né? Como eles têm várias faces, vários lados, vocês podem ver que
nós temos dois tipos de base, ó, uma em cima e outra embaixo, tirando aqui a pirâmide, mas a pirâmide, ela tem aqui, ó, os lados dela são iguais. Você tem triângulo aqui, você tem triângulo aqui, você tem mais ou menos uns 4 triângulos, que é um triângulo para frente, outro para trás, um para o lado e outro para o outro lado, ok? Agora a gente vai passar para um exemplo. Calma, a gente vai voltar lá para a nossa página 73, mas a gente vai olhar para um exemplo, tá? Só para vocês não se perderem mais uma vez. Olha só, a gente tem uma figura, mas são várias caixas de presente, vários tipos de caixa de presente. E olha só, a gente tem uma pirâmide de base quadrada. Gente, a gente pode ver claramente que ela chega até aqui ao topo, mas ó, aqui a gente tem um quadrado, 4 lados. Olha só, ela tem 5 faces. Por que ela tem 5 faces? Ela tem um lado, 2 lados, 3 lados, 4 lados e a base dela, que é o lado do quadrado. Então, a gente tem 5. 5 vértices. Por que 5 vértices? A gente tem, ó, um canto, 2 cantos, 3 cantos, 4 cantos e o canto aqui de cima aqui também, que é o encontro aí de 4 arestas, né? É o encontro dessas 4 arestas, então a gente tem mais um pontinho aqui, né? Então 5 vértices. 1, 2, 3, 4, 5, ok? E 8 arestas. Vocês podem ver que tem a continha aqui do lado, eu vou já falar sobre essa continha. Por que 8 arestas? Olha só, bora contar comigo. 1, 2, 3, 4. 4, né, linhas do quadrado, da base da pirâmide. Agora mais linhas. 5, 6, 7, 8. 8 linhas. 4 da base, né? E mais 4 aqui da pirâmide na parte de cima, né? Dos triângulos. Ok? Gente, super simples. Nada de loucura, tá? E, tia, o que é essa continha aqui? Agora a gente vai voltar aqui, ó. Há muito tempo, um matemático chamado Euler montou uma equação que nos ajuda a encontrar o número de arestas de um poliedro. Tia, eu sei a face, eu sei o vértice, que é os cantinhos, mas eu não me lembro como saber a aresta, ou se a aresta que eu acho que é verdadeira. Então, o Euler, né, o nosso grande amigo Euler, montou uma equação. E o que é uma equação? Lá em expressões numéricas, que a gente conversou, que vocês já viram, parece um pouquinho, a gente tem uma expressão que é também uma equação. Você dá os valores para chegar em um resultado. Olha só, sabemos que ele tem 6 faces. Veja este cubo, né? No caso, ele está falando do cubo. Sabemos que ele tem 6 faces, 8 vértices. Para descobrirmos o número de arestas, aplicaremos a relação de Euler. Esse V é de vértice menos as arestas mais as faces igual a 2. Mas se eu não sei as arestas, então eu vou deixar o A aí onde ele está. Aí eu já sei que são 8 vértices, né? E 6 faces. Então, vou botar o 8 no lugar do V e o 6 no lugar do F. Olha só que ele faz a continha aqui. 8 menos A, que é o que eu quero descobrir, mais 6 igual a 2, né? Mais 6 faces, ok? Igual a 2. Tia, mas o que é esse 2? Gente, essa é a equação do Euler. Ele montou esse tipo de equação para que desse certo.
ok? Então, eu tenho 8 já aqui desse lado e o 6 vai ficar aqui comigo. O 2, que estava aqui desse lado, que ele estava somando, que ele estava positivo, ele vem para cá, para o outro lado negativo. Ó, 8 mais 6, menos 2. E o menos A, que estava aqui desse lado, vai passar para o outro lado como A positivo, A sem menos, ok? 8 mais 6, 14, menos 2, igual a A. A é igual a 14 menos 2, A é igual a 12. Então, o cubo tem 12 arestas. Tia, mas eu não acredito ainda nesse 12, eu não acredito que pode dar certo. Então, a gente, né, faz só a continha. Olha só, a gente tem 1, 2, 3, 4. A gente tem 4, né, tracinhos aqui na base de cima. A gente tem 5, 6, 7, 8 na base de baixo. A gente tem 9, 10, 11, 12. Meu Deus, não é que tinha 12 mesmo? 12 risquinhos, né? 12 tracinhos no cubo. Tia, mas eu só quero contar. Tia, eu achei mais legal fazer pela equação do Euler. Gente, dá o mesmo resultado. Só que alguns sólidos são bem maiores. Aí já pensou você ficar contando na prova até o dia amanhecer? Não é bem mais fácil? Não é mais legal? Não é mais rápido? Ai, tia, mas eu tenho preguiça de fazer essa conta. Gente, por favor, né? É uma conta tão rápida. Eu vou trabalhar com vocês questões sem a fórmula e questões com a fórmula, para não ter preguiça. E agora a gente vai voltar para cá, tá? Olha só, cubo, como vocês acabaram de ver, aquele lá é o cubo, tá? Essa segunda caixa de presente aqui, 6 faces, 8 vértices e 12 arestas. Olha a continha aí, tá? Igual a 12. Só que ele não tem todo o desenvolvimento da conta, né? Igual como a gente fez lá no livro. Essa aqui é um prisma, né? De base hexagonal. Já disse para vocês que hexa, né? É o prefixo de 6. É o que significa 6. Penta é 5. Quadra, né? Quadrangular é 4. Triangular é 3, né? Paralelepípedo, que é o que a gente viu aqui, ó. Paralelepípedo. Tia, mas não parece paralelepípedo. É, gente, mas ele é um outro tipo de paralelepípedo. Ele tem 6 faces, ele tem 8 vértices e 12 arestas. Igualzinho aqui esse cubo, tá? Olha só, aqui nesse prisma hexagonal, bora contar aqui as arestas. Ai, mas são muitas arestas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Gente, são muitas arestas. E, olha só, 12 vértices. Vários vértices. A gente pode descobrir tudo né, pela equação de Euler. E, para vocês, novamente, aqui, ó. Nós temos um prisma de base triangular. O chão dele é a forma de um triângulo. Então, tem, né? A gente tem ali 3 lados. Então, olha só. Bora contar lá. Quantas faces? 1, 2, 3, 4, 5. A gente tem 5
faces. E quantos vértices? Quantos cantinhos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bem simples, né? O triângulo tem lá os 3 cantinhos e a gente tem novamente os 3 cantinhos aqui. Ó, aqui ele está na fórmula aberto. Ele está ali na imagem aberto. É como se fosse aqui fechado, né? Aqui fechado e aqui mais aberto para vocês. 1, 2, 3, 4, 5 faces. E arestas? Arestas são os tracinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tracinhos. A mesma coisa aqui para o paralelepípedo, para a pirâmide de base quadrada. Esse é o prisma de base triangular, né? De base triângulo. E aqui a pirâmide de base quadrada. Gente, a gente vai ver muito melhor aí isso nos exercícios. Olha só, agora a gente vai para corpos redondos. O que são esses corpos redondos? A esfera, o cone e o cilindro. São formatos só redondos. Base, corpo, todo redondo. Aí a gente vai ver como eles funcionam. Olha só, aqui a gente tem a esfera, o cone e o cilindro. Eles estão lá na página 75 para vocês, tá? Olha só, bem legalzinho aí. Os corpos redondos também são sólidos geométricos, porém têm superfícies arredondadas, diferentemente dos poliedros, que têm todas as faces planas. Conheça os principais corpos redondos. Gente, tia, tem mais corpos redondos? Tem, mas esses são os principais. Eles já não são planos, eles são arredondados. Eles têm outro tipo de forma, né? Olha só, o cone, que parece uma pirâmide, porém, ele é arredondado, ele tem a base circular, né? Olha só, o cone tem uma face, tem um lado e tem um único vértice, que é aqui, ó. Pontinho é aqui, o encontro de todos os lados. O cilindro tem 2 faces planas e nenhum vértice. Ninguém se encontra em nenhum cantinho aí. Ele só tem, né, a base toda circular e pronto e acabou. Ele é só um corpo assim. Bem legal. Isso aqui é feito aqueles chapéus de aniversário. E o cilindro a gente encontra em qualquer, né, lata de metal, de ervilha, de milho, de salsicha também. E a nossa esfera, a esfera não tem face, não tem aresta, não tem vértice, ela é todo um corpo redondo. São outros tipos de sólidos geométricos, que não são planos, mas são arredondados. Olha só, os poliedros não rolam com facilidade. Já os redondos rolam com facilidade, com certeza, né? Pois são arredondados. Olha só a diferença aí. Poliedros, todas as faces são planas. Prisma, pirâmide, paralelepípedo, cubo. Tudo é bem retinho, bem moldado. Corpos redondos são todas as faces ou quase todas as faces são curvas. Pois é, gente. Então, olha, alguns desses sólidos é comum a face plana. Mas, tia, não é poliedro, mas tem a face plana. Sim, gente, porque plano quer dizer ali perfeitamente, quer dizer reto, entendeu? Tanto se for quadrado, se for retângulo, se for, né, redondo, se for circular.
Que no caso a gente tem o cilindro, cone e também a própria esfera. Mas a esfera não tem, né, face plana, a esfera não tem face, nem vértice, nem aresta. E o cilindro, ele não tem nem ele não tem vértice no caso, né? Ele tem aí as faces, as arestas, né? E o cone, ele tem face e o vértice, né? Que é o encontro bem aqui, não tem arestas, encontro geral de todo o corpo, né? De todo o cone em cima lá de um pontinho. Gente, eu sei que parece um exercício complicado, parece um tema complicado, mas não é, porque vocês não vão fazer nenhuma conta, né? Além daquela equação só para os poliedros, mas para os corpos redondos não. Então, eu quero deixar um beijo bem grande, um bom estudo. Gente, olhem essa aula com toda a calma e fiquem com Deus, com certeza. Tá? Um beijo grande, a gente vai estar mais aí com mais outras aulas.